unicamente o amor há de brilhar. Todos nós seremos vamos trabalhar e acreditar. Nós seremos no planeta onde o amor Boa tarde. Boa tarde a todos que estão nos assistindo. Agora a gente vai passar a palavra para o nosso irmão Ribamar com o tema Vida Além da Vida. Boa tarde, meus queridos amigos. Muita satisfação que estamos reunidos nesse momento em comunhão e que possamos meditar e refletir sobre o que nós vamos falar aqui hoje à tarde e que, acima de tudo, esse aprendizado que cada dia recebemos, possamos também transmitir aos outros, não através de palavras, mas principalmente através de ações. Porque a melhor forma de transmitir o que nós aprendemos ao outro é através do que nós demonstramos no nosso dia a dia. Isso é que fica gravado. Se nós perguntássemos para cada um aqui qual é a coisa mais importante para você nesse momento, o que é que vocês responderiam? É estar em casa, estar com os filhos, ter saúde, ter condições financeiras para sobreviver a essas questões das crises. Mas, no fundo, o mais importante nesse momento é estar vivo. Porque se nós não estivéssemos vivos, nenhuma dessas outras coisas poderíamos realizar. E mais interessante é saber que todos nós, de certa forma, na nossa existência, nós temos um tempo, dos seres que estão na natureza, nós somos o único, os animais não têm certeza que um dia vão morrer, vão desencarnar. Nós temos, por incrível que pareça, pode até parecer que a gente queira, todos nós no íntimo, nós sabemos que nosso tempo aqui é passageiro. E também nós sabemos, também às vezes, que o tempo de algumas pessoas que nós amamos também são passageiros. Se nós não tivéssemos a certeza também da vida após a morte, dizem os Espíritos que nós não suportaríamos a perda de um ente querido. No fundo, todos nós temos. Essa semana eu fui para um velório de um jovem, 16 anos, e fiquei olhando ali os pais dele em volta do caixão, né? Eram evangélicos, ali aparentemente consolados, mas no fundo, por mais que aquela criança, aquele jovem estivesse ali naquele caixão, eles sabiam que iriam se encontrar novamente, né, em outro momento. Porque se não tivesse essa certeza no fundo, não suportariam. Poderiam até tirar a própria vida. Então a gente vê que nós temos essa convicção. E a gente vai falar aqui hoje um pouco como conviver com essa realidade da iminência de um dia podermos partir. Uma coisa interessante, eu já vi, normalmente a gente vê isso em muitas situações. Ontem eu estava assistindo um filme, apareceu uma frase, uma situação que aparece muito comumente na vida da gente. O médico chegou para uma paciente e diz: olha, você está com uma doença incurável, não tem cura. Quando a pessoa diz isso, qual é a pergunta mais comum que o paciente faz ao médico? Qual seria? Ele já disse que é incurável, não tem como. Quanto tempo de vida? Aí a pessoa perguntou, quanto tempo de vida eu ainda tenho? Interessante, a gente precisa estar numa situação dessa para perguntar quanto tempo de vida eu ainda tenho. Primeira coisa, nenhum médico pode dizer, por mais que ele tenha o maior conhecimento mais profundo da sua medicina, ele não é capaz de dizer quanto tempo de vida a pessoa tem. Já. Quantas pessoas têm exemplo de como é que diz, olha, você vai viver no máximo 2 meses, a pessoa passa 5 anos. Olha, você vai viver muito, a pessoa pode morrer no outro dia. Então tem certas questões que não depende do ser humano, depende de Deus, depende da gente. Logo os Espíritos falam uma coisa interessante, dificilmente uma pessoa que está aqui hoje, você que está assistindo online, quem está aqui em algum local presente, vive o tanto de tempo que é para viver. A maioria vive menos do que deveria viver. A gente vai até falar aqui, como é que eu posso então fazer para viver além do tempo? Também podemos viver além do tempo que a gente é para viver. Tem algumas dicas que eu vou dar hoje. Eu acho que vou dar até umas dicas de saber como é que você está perto de eu morrer, e também vou falar isso. Não sei se a pessoa está interessada em saber nesse momento.
Mas o importante é que a gente tem que refletir sobre nossa vida. Então, quando a gente pergunta quanto tempo de vida eu posso ter, o que vai determinar também a qualidade não é o tempo que eu vou passar aqui vivido, não. Tem gente que passa tanto tempo na vida e é insignificante. Tem pessoas que passam poucos anos de vida e deixam uma mensagem belíssima, deixam ensinamentos, deixam aprendizados. E aí a gente tem que refletir sobre isso. Como é que eu faço? Então, toda vez que eu me irrito, que eu guardo mágoa, de certa forma eu estou afetando, né, meu organismo, meu tempo de vida. Quando eu como em excesso, eu estou afetando, né, o meu organismo, meu corpo, e isso vai prejudicar a minha vida. Qualquer coisa que vá contra todos os excessos de todo tipo. A gente fala às vezes em excesso, não é só em comer, né, o excesso em trabalhar também. E Emmanuel dava uma regra bem simples. Se nós pudéssemos seguir essa regra das 24 horas, a gente viveria mais. O que é que ele falava? Viva com o seguinte: 8 horas para o descanso, né? 8 horas para o lazer, né? E 8 horas para o trabalho. A gente faz tudo ao contrário. Trabalha 18 horas, corta o lazer, corta também, e tem gente também que só é o contrário, só faz lazer, 18 horas só pensa em lazer, trabalha, não descansa, e aí vai se desgastando, aí quando chega do outro lado, mas por que eu vim tão cedo? Meu irmão, era para você vir mais tempo, mas você que escolheu, de certa forma, o tempo que você queria. Então a gente pode dizer que nós escolhemos, a gente sabe que a gente está virando números, todo dia que a gente liga lá a televisão, o que é que fala? Não sei o quê, 23 mil pessoas mortas, não sei quantas mil, daqui a pouco a gente pode virar uma estatística. A gente fica assim, meu Deus, daqui a pouco eu posso virar um número desse, amanhã pode ser meu número. Parece que a gente nasce com a senha, né? Parece que Deus está jogando assim, não, hoje eu vou tirar quem, não é dessa forma, vamos ver que eu vou sortear hoje para vir, não sei o que, aquela coisa. Não, né? E a gente fica, eu me lembrei que estava uma história, que estava um homem numa reunião, né, uma reunião aí de uma igreja, e o palestrante falava: quem quer encontrar Jesus hoje? E todo mundo levantava a mão. Quem quer encontrar Jesus hoje? E as pessoas levantavam a mão, e tinha um que não levantava nada. Aí o outro disse: meu irmão, você não quer encontrar Jesus hoje? Disse: não, dá para ser outro dia, que eu tenho tanta coisa para fazer hoje. Né? Ele entendia que era morrer, não era incentivo de você se entregar à sua vida, ele pensou que era a ideia de morrer. Então ficava esse dilema na vida da pessoa. Mas a gente tem que aprender isso. Uma coisa, existir a gente não escolheu. Ninguém escolheu existir, Deus nos criou. Não tem um momento de Senhor, me cria. Não, se a gente tivesse falado isso, a gente já tinha sido criado. Deus criou. Agora, viver é uma opção. Viver é uma opção de cada um que está aqui do outro lado. Escolhemos viver. E aí tem gente que escolhe apenas vegetar nessa vida sem procurar saber. E aí a gente vai entender que dentro da doutrina espírita, o objetivo da doutrina espírita não é tirar o medo da morte, como muita gente pensa. Não, não tenho mais medo. É nos educar para a vida. Porque medo a gente vai ter em qualquer momento. Pode ser que a gente não tenha nem o medo de morrer. Pode ser que eu não tenha medo de desencarnar, de morrer. Mas eu tenho medo do meu filho desencarnar. Qual o pai que está ali de repente na beira de uma calçada e vê o filho correndo no meio da avenida e de repente um carro e não se assusta, não fica desesperado, corre para tentar salvar o filho. Né? Qual a pessoa que também, hoje eu quase morro do coração. Minha vizinha estava tirando, eu vi aquela pancada enorme, eu tomei um susto, eu pensei logo que era minhas filhas, assim, caindo no chão, uma coisa enorme no quintal. Quando eu olhei, meu Deus, é minhas filhas, eu corri, era uma mulher tirando mamão. Eu disse, meu Deus do céu, eu fiquei, minha irmã avisa quando for tirar assim, parece um corpo caindo, né? Porque lá em casa tem andares, e aí você fica preocupado. Então a gente instinto, a gente carrega com a gente. Agora tem uma diferença, porque morrer é quando o corpo físico já cessam todas as funções dos órgãos. Desencarnar, isso é quando o espírito se desprende daquele corpo. E tem uma diferença. E aí eu pergunto para você, será que pode acontecer, né, a pessoa morrer e não desencarnar? A pessoa é estranha. Como é que desencarnou e não morreu? Como é que morreu e não desencarnou? Acontece muito comumente da seguinte forma: morreu, o corpo morre, mas a pessoa ainda fica presa lá, né, àquele corpo. Isso acontece, né, tem casos relatados no grupo espírita, de espírita. Teve um espírita que morreu, foi enterrado, e não saía de dentro do caixão, colado no corpo. E lá, os parentes foram embora no cemitério, ficou só aquele, e as entidades lá em volta, porque ninguém poderia, a vontade dele estar grudado lá no corpo. E os irmãos chegaram: meu irmão, você não faz mais parte, esse corpo já não lhe pertence mais.
Não, mas eu tinha muita coisa ainda para fazer no movimento, eu tinha muita coisa para realizar. De alguma forma pode ser que meu corpo ressuscite, e tinha algumas ideias assim do passado que poderia voltar à vida. E eles ficaram lá esperando. De repente, passaram um dia, 2 dias, o corpo começou a se decompor. E ele, como estava preso naquele corpo, começou todo a sentir aquelas sensações do corpo se decompondo. E era angustiante, ele sentindo aquilo, até que de repente, ele mesmo teve a iniciativa, se desligou e disse, não. E aí foi levado à espiritualidade. Então, tem pessoas assim. E aí, temos também casos de pessoas que nem morreu, mas desencarna. Quer dizer, acontece que a pessoa já foi desenganado, não tem mais morte, está lá, só uma máquina mantendo o corpo. E o espírito resolve sair. É pela sua evolução, ele se desprende do corpo, não está mais naquele. O corpo está ali, ele não morreu, mas está desencarnado. Isso é comentado lá no Livro dos Espíritos. E a gente vê também, acontece muito, às vezes a gente é tão apegado às vezes às pessoas que a gente ama, nosso lar, que muita gente, mesmo tendo conhecimento espírita, um dia que desencarnar vai ficar dentro de casa, rodando, preocupado em cuidar dos filhos, como se estivesse vigiando a casa a noite todinha. Eu digo isso porque tinha um amigo espírita, um senhor que trabalhei durante muitos anos na casa espírita, a filha dele foi, eu evangelizei essa garota, cresceu dentro do conteúdo espírita, e um dia ela procurou o centro espírita perturbadinha. E ele, mas que foi? Você, olha, ela falava para mim, falava para minha esposa, eu vejo o papai todo dia lá em casa. Papai, eu estou dormindo, quando eu vou fechando meus olhos, eu sinto aquele vulto, como se baixasse o colchão, quando eu olho assim de repente no relance, o papai. Levanta às vezes de manhã, está o papai. E aí teve uma reunião na casa espírita, fizemos uma reunião mediúnica, e ele se manifestou e disse, não, é porque eu senti que eu não dei todo o cuidado que eu deveria ter dado a ela quando eu estava ainda aqui. Eu posso ter ensinado os ensinamentos espíritas, mas eu sei que ainda faltou muita coisa, eu quero tal, tal. E aí foi aquela conversa dos irmãos, disseram, meu irmão, você já fez a sua melhor parte, já fez o que tinha que fazer. Ela precisa viver a vida dela agora. Você cumpriu sua missão de pai, agora não dá para continuar na espiritualidade tentando fazer isso. Você tem que continuar a sua existência do outro lado. Você pode até ajudá-la mais fazendo prece do outro lado. E aí, aos poucos, E aí ela continuou sua vida. De vez em quando eu encontro uma jovem muito trabalhadora, né? Não chegou nem a ser assim, ela tem um princípio espiritual, nunca encontrei mais em casa espírita, mas ela tem aquela coisa que é mais importante, porque tem muita gente que está na casa e não segue o que predetermina os ensinamentos do Cristo, o movimento espírita, mas há outros que carregam consigo isso durante muito tempo, onde vão, estão levando. E aí eu tenho certeza que a gente não vai passar por essa situação, que nós vamos ter que ter essa ideia de ficar preso ao outro. Emmanuel dizia uma coisa interessante. A fórmula dele é simples. Né? Cuide do seu corpo, né, como se fosse viver para sempre. Cuidar do corpo como se fosse viver para sempre. E cuide do espírito como se fosse morrer amanhã, desencarnar. Quer dizer, todo dia a gente tem essa preocupação espiritual. Cuidar do corpo todo dia, fazer exercícios, atividades físicas, e a gente tem que procurar. Tem gente que vai ao médico, e aí o médico pergunta para a pessoa, que não cuida do corpo, pergunta, meu irmão, você tem feito, está lá, chega às taxas, colesterol alto, triglicerídeo, glicemia, tudo alterado. Aí o médico olha aqueles exames, meu irmão, você tem feito atividades físicas? De vez em quando. Você tem dormido tranquilamente? De vez em quando. Você tem uma alimentação regada, assim, com frutas, tal, tal? Não, de vez em quando. E tudo era de vez em quando. Aí o médico disse, olha, para você se cuide, porque quando a morte vier, ela não vem de vez em quando, não, ela vem de uma vez. Então a gente tem que aprender. Isso aí tem médico que é duro. Disseram para a mamãe disse que não tinha tempo para ir, falava umas coisas, minha irmã, não sei o quê. Aí ela disse, tudo ela não tinha tempo. O médico disse para minha irmã, eu estava até acompanhando, quem não tem tempo para a saúde, vai ter tempo para a doença. Porque quando você ficar 3 meses internado aqui, aí você vai dar valor. Eu passei uma vez, acho que o máximo que eu passei no hospital em cirurgia foi 3 dias, eu ficando angustiado, e aquele médico que não chega, e eu, doutora, cadê o homem? Não, ele está aí nos outros, não sei o que, minha nossa, aquela coisa, perseguição. Minha sogra mesmo fez a cirurgia, trabalhadora aqui da casa, ela está até ouvindo aqui a palestra hoje é uma homenagem a ela, está lá, estou cuidando bem dela, pessoa maravilhosa, não posso dizer nada, eu sou online, mas é o que acontece. Eu a levei para fazer a cirurgia, quando fui pegar, o médico falou, amanhã de manhãzinha eu vou dar alta, 7 horas. Deu 7, 9, 10, 12 horas e nada desse médico chegar.
E ela estava angustiada, disse, meu Deus, eu vou ficar mais tempo. E ficava aquela... Né? Mas 3 horas ele apareceu para dar alta. Mas imagine, foi só um dia e meio, ficou, e a gente fica assim. Então temos que pensar, Chico Xavier tinha até uma receita, quem quiser, é melhor a gente ir para o hospital visitando, às vezes pessoas que a gente conhece, levando uma mensagem, um consolo, uma paz, do que ir para ser internado. Eu ainda era jovem quando eu ouvi isso do Chico Xavier. Aí eu comecei a frequentar hospitais, orfanatos, ajudando. E disse, é melhor a gente ir visitando do que vir como paciente. E deu certo. Depois, nunca mais eu passei por essas ideias. Então, vamos seguir a ideia do coisa. Então, nós temos aqui 3 dicas, né, para indicar que a gente está perto de morrer, para desencarnar. Eu não sei se eu digo agora ou depois, no final da palestra. Os espíritos perguntam, se está lá no Evangelho, no livro dos Espíritos, Kardec pergunta, os espíritos pressentem um momento assim, da morte, né? Pressentem que vão desencarnar. Como a gente fala em morte, eu estou falando de morte. Então, a primeira dica que a gente está perto de morrer é o seguinte, quando a gente perder o interesse das coisas espirituais, se preocupar só com as coisas materiais. Quando a segunda, perder a vontade de fazer o bem. Para que fazer o bem? Né? Para que fazer o bem? E quando a gente perder a fé no futuro. Esses 3 sinais dizendo, você está morrendo. Ele falou dessa morte, porque Jesus falou o seguinte, chamou lá uma pessoa que queria fazer parte dos apóstolos, né? Jesus estava lá e uma pessoa queria ser um dos apóstolos e disse, Jesus, permita primeiro que eu vá, né? Meu parente morreu, e Jesus disse assim, deixai os mortos, enterrai os mortos. Eu não quis dizer que está morto. É quando a gente perde esse interesse pela vida, pela fé no futuro, a preocupação com o outro, a gente não pensa mais nas coisas materiais, a gente está morto, a gente está só vivendo para quê? Qual é o objetivo nessa existência? Temos que ter cuidado com isso para que nós possamos ser Divaldo, interessante, quem assistiu o filme do Divaldo, quem não assistiu, aproveite, a gente fica assistindo tanta coisa, tem tantos filmes que deixam uma mensagem bonita. Eu me lembro que a mãe de Divaldo, lá no filme, estava com 85 anos, ela chegou para o Divaldo e disse, Divaldo, dá para você perguntar aí para a Joana se eu estou perto de morrer? Mais ou menos assim. Aí Divaldo, mas mamãe, não sei, não, porque eu quero me preparar. Não, se você se preparar até é pior, porque se você estiver preparado, a morte vem, não, está preparado, eu vou levar. Não, Divaldo, pergunte. Aí Divaldo perguntou, e aí chegou, mamãe, ela mandou dizer essa frase para a senhora, fique tranquila. E aí ela, 1 ano depois, Joana, ela com 86 anos, Joana aparece para Divaldo, apenas olha, vá visitar sua mãe. Divaldo de repente chega na casa da mãe dele, está lá sua mãe até acamada, ela olha para o Divaldo, ele nem tinha costume de aparecer naquele período, e ela olha para o Divaldo e diz, Divaldo, vai ser agora. Aí Divaldo olha para ela, minha mãe, prepare sua mala. E ela desencarna. Então a gente vê que nós temos o Divaldo teve esse momento para saber, o Divaldo já prorrogou o tempo dele. Ele disse que já teve, parece que 2 moratórias, quer dizer, que era para ter desencarnado há um tempo, já está vivendo, né? O Simão também que está aqui, já deve ter passado do período, outras pessoas que eu estou olhando, quanta gente que está aqui, a gente pode ter passado, mas não se preocupe não, mas vou dar uma dica, vou dar 2 dicas infalíveis para quem quiser, 3, até 2 está bom, porque aí 3 a pessoa não segue, mas 2 dicas infalíveis para quem quer prorrogar a sua vida aqui. Não, eu quero viver mais, tal. A primeira é muito simples. Tinha um grande trabalhador espírita chamado Jerônimo Mendonça, o gigante deitado, ele vivia numa cama, ele era tetraplégico, não mexia do pescoço para baixo, não mexia nada, só a boca falava, e além do mais era cego. Com 20 e poucos anos ele ficou cego e tetraplégico, morreu com 50, se eu não me engano. Você imagine uma pessoa passar a boa parte da vida sem caminhar e cego. E uma vez ele começou a ter umas palpitações, começou a ter uma angústia, e correu para... Ele era muito amigo do Chico Xavier, disse, me leve para Uberaba, eu quero falar com o Chico. Eu sei que eu estou perto de morrer. Aí ele chegou lá em Uberaba, e Chico. E o Chico, que foi, querido? Chico, minha vida está pelo fio. Meu filho, mas não se preocupe. Tem fio de todo jeito. Tem fio de nylon, fio de aço, fio de não sei o quê. Mas o meu está ficando bem fininho. Ele vai já, eu estou sentindo que minha vida está indo embora. O que é que eu faço, Chico? Pois trabalhe que o fio engrossa. Trabalhe que o fio engrossa. Então, aquela ideia, quanto mais a gente trabalha, mais a espiritualidade nos acha importante. Não, essa pessoa é importante.
Esse daqui está trabalhando, e tem aquele dali que não está fazendo nada, vamos levar aquele. Vem ali, que não está fazendo nada, só atrapalhando. Quem não ajuda, atrapalha. Então a dica do Chico é essa: trabalha que o fio engrossa. A gente está desanimado, está doente, eu não vou fazer. Quantas vezes o Chico, ele passou a vida todinha doente, ele tinha doenças, tinha um problema nos olhos, problemas cardíacos, problemas nas articulações. Ninguém nunca viu o Chico fazendo cara feia que estava doendo. Ficava psicografando até 3 da manhã, 4. Quando chegava em casa, relatos de pessoas, estava lá o Chico. Chegava de repente a pessoa, Chico, não sei o quê. Ele nunca dizia assim, minha irmã, não é hora mais não. Você, rapaz, depois sente aí, vamos tomar um café enquanto eu faço um cafezinho, e atendia a pessoa. Às vezes dormia 5 horas e acordava 6. Com mais disposição do que gente que dorme 7, acorda 10 da manhã e ainda está com preguiça. Uma pessoa dessa aí está bom dia e meio. Não está fazendo, você está atrapalhando a vida do outro. Então, trabalha, né, que o fio engrossa. Outra dica importante, eu estava vendo hoje o Chico falando sobre a prece. Lá no livro, tem um livro muito bom, que fala sobre isso, que é Obreiros da Vida Eterna. Rogativa singular, o capítulo, me lembrei agora. Obreiros da Vida Eterna. Interessante, nesse livro, ele trata do desencarne de 5 pessoas. Como é o processo? Quem nunca leu, é um dos livros que eu mais gosto, de André Luiz, Obreiros da Vida Eterna. E ele fala sobre, são 3 espíritas, um espiritualista e um protestante. Ele acompanha o desencarne de 5 pessoas. E aí, tem uns espíritas que é uma tristeza, desencarnando. Mas teve uma, que é a Dona Albina espírita, ela já é uma idade avançada, os espíritos se reuniram porque todo desencarne é acompanhado. E se você for uma pessoa de bem, mais ainda, né, uma pessoa bem acompanhada. Não há nenhum desencarne, a pessoa está ali, morreu, tem espírito em volta. E aí o que acontece? André Luiz, justamente com Jerônimo, e uma equipe de apoio para acompanhar o desencarne de Dona Albina, estava marcado o horário, Dona Albina vai desencarnar a tal hora, aqui nesse hospital. Quando estava lá toda a equipe, de repente chega um mensageiro do alto e chama Jerônimo, que era o diretor da equipe. Olha, precisamos falar com você urgentemente lá em nosso lar. Dona Albina não pode desencarnar agora, só depois. E Jerônimo foi. Voltou no outro dia. Quando voltou, disse, gente, Dona Albina não vai mais desencarnar. Vai viver durante mais alguns anos. E aí André Luiz ficou assim, meu Deus, mas o que foi que aconteceu, né? E aí, de repente, os médicos vieram, para a gente ver que os médicos, né, não são um médico que determina quanto tempo, refizeram os exames, viram que ela ficaria boa e iriam dar alta a ela, no dia seguinte. E André Luiz ficou encucado, meu Deus, por que o desencarne, a morte dessa senhora foi evitado? Ainda lhe deram mais anos. E aí o Jerônimo disse para ele, por causa de uma prece. E aí, de repente, aquela senhora era professora. Né? E aí, no dia seguinte, ela recebe visita de alunas. Muitas alunas dela foram lá, abraçando a professora, cumprimentando. E André Luiz pergunta, foi pela prece de alguma dessas professoras, dessas alunas, que essa senhora não vai desencarnar? Jerônimo molesta, não. Ela foi uma excelente professora, ela fez seu papel, mas não foi pela prece de nenhuma dessas suas alunas. De repente, chegam os filhos de Dona Albina. Abraçam, beijam sua mãe, e André Luiz pergunta, foi pela prece de um desses seus filhos que a Dona Albina não vai mais desencarnar? Não, ela foi uma excelente mãe. Seus filhos a amam muito, mas não foi pela prece de nenhum dos seus filhos. Chegaram amigos, chegou o marido, e André Luiz nem perguntou, não sei porquê, se foi pela prece do marido, não entendi, né? Mas aí continua. E aí foi passando, e de repente chegou uma criancinha de 8 anos, Joãozinho. Vovó, a criancinha pega, sobe, abraça, sobe na cama ali, abraça sua avó, cheira, e André Luiz calado e Jerônimo. Está vendo essa criancinha bem aí? Foi pelas preces dela que Dona Albina não vai desencarnar, porque ela ainda precisa, né? Dona Albina tem muita coisa para ensinar para ela precisa de Dona Albina nessa existência, não sei, e a prece dela foi fundamental. Eu me lembro que nesse tempo eu tinha 2 filhas, bem pequenininha. Depois que eu li esse relato, chamei minhas 2 filhas. Eu quero vocês todo dia fazendo prece para o papai. Todos os dias, de manhã, de tarde e de noite. E vou fiscalizar. Então, hoje eu fico olhando, né? Prece papai para a mamãe. E a vovó, não, precisa não, só para o papai. Aqui, vovó, tem muita gente orando por ela no João Nunes Maia. Então, vamos aqui. Isso não está sendo gravado não, né?
Tomara que não esteja sendo gravado, ela está ouvindo lá do outro lado. E aí foi essa parte. Hoje o que a gente vê também é uma banalização da vida. Se mata por qualquer coisa. Eu me lembro, rapaz, a menina não quis namorar com ele, matou a garota. Ela me deixou, disse que não me ama mais, também não vai amar mais ninguém. Mata a pessoa. A pessoa, ele me trancou no trânsito, vou matá-lo. Qualquer coisa a pessoa mata hoje. Parece que ficou uma coisa assim. Antigamente as pessoas até brigam, hoje não, vão logo matando. E a gente vê como está essa situação no mundo. Todo dia a gente vê situações de crime, de morte, as pessoas às vezes até perguntam. Uma das perguntas que Allan Kardec fez, morrer dói. A pessoa sente a dor quando vai morrer. Às vezes, a gente também tem noção qual será a forma como a gente vai morrer. Os espíritos dizem assim, se a gente quiser saber a forma, basta olhar como é que a gente vive. A gente pode saber se a gente vai. Se eu sou uma pessoa que abusa da comida, não faz atividade física e tal, provavelmente eu vou morrer de um problema cardíaco. Problema causado pela diabetes. Eu vou morrer por isso. Se eu sou uma pessoa muito afoita no trânsito, que não respeita a sinalização, corta sinal, tal, posso morrer de um desastre de carro. E assim, a gente podendo analisar, a gente tem até uma intuição. Rapaz, acho que pode ser por isso. Eu só sei de uma coisa, que nessa eu não vou morrer de queda, porque eu já caí de 4 pés de manga, nunca morri. Então, com certeza, deve ter alguma outra forma. Porque a gente fica analisando alguns tipos. Mas a gente fala assim, e aí, sobre morrer dói. Porque muita gente tem medo de... Tem um livro de uma escritora americana, ela falava justamente sobre a... Não me lembro o nome dela, mas tem um livro, A Morte, um Amanhecer. Elizabeth Kubler-Ross. Ela fala que morrer é como se fosse... Todo dia a gente tem um treino para a morte. Ninguém aqui, quando vai dormir, diz assim, agora eu vou dormir. Você deita, mas você não diz, agora eu vou adormecer. Quando você pensar, já está sonhando, já está acordando. Uma vez uma criancinha disse, papai, ele foi para o enterro, papai, será que a vovó sofreu muito quando morreu? Será que foi muito sofrimento? O pai dele olhou, sentou aqui na poltrona e disse, minha filha, sente bem aqui na poltrona. Você já aconteceu, você lembra que você já dormiu aqui nessa poltrona? E no outro dia você acordou na cama? Sim, papai, pois é. É da mesma forma. Porque muitas vezes, se você dormiu nessa poltrona, eu lhe peguei nos braços e lhe levei lá para a cama e você acordou lá no seu quarto, naquele local agradável. Então, é dessa forma. Até nos acidentes mais terríveis que a gente pode imaginar, aquele carro que bateu, que estraçalhou a pessoa, diz os espíritos que o impacto, segundos antes, o espírito é como se fosse desprendido daquele corpo, só o corpo ali sofre, o espírito não sente aquelas, ainda fica ligado, mas não sente o que passa naquele momento com o corpo. É tão claro, não sei se há quem aqui já assistiu um filme, eu acho que já passou na Globo, um tal de Ghost, do outro lado da vida. Acho que já passou à tarde uma vez. Né? E tem uma cena interessante que o rapaz lá do filme, ele leva um tiro lá de um bandido e sai correndo atrás do bandido. E ele não pega, quando ele volta, ele olha para o chão e diz, oxe, o corpo dele ali no chão, o pessoal, oh, meu Deus, morreu tão jovem. Ele olhava e via seu corpo e o jovem no chão daquela forma. Lá no Centro Espírita Joca Vieira, eu participando uma vez de uma mediúnica, 3 anos, uma entidade, morreu na BR-316, 3 anos, apareceu na reunião mediúnica, não sabia que tinha morrido ainda. Olha, eu estou aqui, eu levei um acidente ali na BR, até hoje meus parentes não foram lá me pegar. Estou lá, esperando, não sei o quê, 3 anos na BR esperando. E aí o doutrinador, com todo cuidado, meu irmão, nessa vida nós temos um tempo. O seu chegou, você não faz mais parte desse mundo corporal. Olha em sua volta, tem algumas entidades. E aí ele começava a chorar, um choro profundo, e chorava. E disse, agora acompanhe e vá para a sua nova realidade. Tem muita gente assim que vive dentro de casa. Então tem pessoas que nem sentem. Tem gente que nem sabe, às vezes. E se eu morrer, como é que eu vou saber? Tem algumas dicas que eu vou dar para vocês. A primeira, você começa de repente você acordou um dia e acha que está tudo bem, começou a andar e se não aparecer sua sombra, pode ter certeza, você morreu. Ou também, se você tiver mais de 50 anos, acordou, não sentiu nada, nem tontura, nem uma dor no corpo, você está morto. Porque depois dessa idade, você acordar e tudo bem, saltitante, pulando. Né? Outra dica é que você começar a conversar com as pessoas dentro de casa, ninguém lhe responder, ninguém lhe notar, tal. Eu até falei isso a vez, né? Que você começa a falar com as pessoas, ninguém lhe responde, ninguém vê você passando, saindo, chegando, onde é que você vai. Eu estava falando isso uma vez lá na federação, aí um velhinho olhou para mim, meu filho, porra, eu morri. Eu morri, que lá em casa eu falo, ninguém responde. Eu entro, ninguém vê que eu entrei, que eu saí, que eu cheguei, eu estou morto.
Aí eu disse, rapaz, de certa forma tem gente que mata os outros vivos. Né? Porque o contrário da vida não é morte, o contrário é nascimento. A vida é um processo entre o nascimento e a nossa desencarne. A vida é isso que a gente vai fazer. E a gente pensa que é muita coisa. Quando a gente chega a uma certa idade, hoje eu sou avô, estou com uma netinha lá de 5 anos. Apesar que eu me tornei avô há muito tempo, que eu estava com minha filha de 12 no shopping, e aí a atendente olhou para mim e disse, você não vai comprar nada para sua neta? Eu fiquei para ela, nada para minha neta, não basta ter o cabelo branco, já virou avô. Então, é aquela coisa que a gente vai vivendo no dia a dia, mas a gente tem que aproveitar. E aí a gente tem coisa. Fizeram uma enquete, o que é que mais as pessoas temem na vida. Sabe o que é que mais as pessoas temem na vida? Não é perder emprego, não é nem sua própria morte, é a morte de entes queridos. A morte. Às vezes só a gente imaginar que amanhã a gente pode não estar na presença de uma pessoa que a gente tanto ama. Às vezes você olha para o seu filho sorrindo, amanhã você vê, não estou mais na presença dele. Sobre esse velório que eu fui, na semana passada, interessante. A criança, o jovem, a mãe passou 16 anos, ela descobriu que o jovem morreu com 16, ela passou, foi diagnosticada com 10 com uma doença incurável, que estava se prorrogando. E ela passou 6 anos, né, abdicou do seu trabalho, acompanhando o jovem em exames, cirurgia. No último ano foram 6 cirurgias. E ela disse que chegou ao ponto de dizer assim, Senhor, leve. Eu vou sofrer, mas eu prefiro que ele não sofra tanto, que era cirurgia, ele ficava se expondo, mamãe, eram cirurgias terríveis. É tanto quando eu fui lá e vi, né, lá em volta do caixão, até pensei em encontrá-la mais desesperada, triste, chorosa, mas parece que ela no fundo achou até bom, porque sabia que não ia ter cura, e ele estava até só sofrendo. E naquele momento para ele foi melhor. Né? Imagine nesse momento, não vai ser um exercício bom não, mas eu queria que vocês imaginassem nesse momento. Imagine uma pessoa que vocês amem muito, nesse momento, né? E aí pense, essa pessoa desencarnou. Amanhã você não vai ver mais essa pessoa. Imagine a dor. Quem quiser até pensar na pessoa que ama muito, que vocês perderam, imagine a dor que você passou, vai passar com essa pessoa, sofrimento, as saudades que vão ficar. Mas tem uma mensagem espiritual muito importante. Por maior que seja a dor que a gente vá passar por um ente que a gente ama, ou que já está passando, ou que já passou, por maior que tenha sido, nem se compara com a alegria do reencontro que nós vamos ter. Vai ser coisa maravilhosa. Fica assim pensando, como é que você está papai. Eu não fico imaginando as tristezas aí, mas a alegria que vai ser a felicidade do reencontro. E é isso a proposta espírita, essa alegria desse reencontro. Às vezes a gente, na espiritualidade é o contrário. Quando eles vêm para cá, é uma preocupação, de certa forma, porque eles vão cair no mundo de provas, de expiação, de dificuldades. Aqui a gente fica, e quando ele parte, a gente chora. E pela espiritualidade é alegria, porque cumpriu sua missão, está sendo recebido do outro lado. Então, às vezes, é o contrário. Está indo para a verdadeira pátria espiritual. Uma mãe chegou para um médico, uma médica, isso é uma história real, de uma médica, Ana Cláudia. Assista uma palestra de Ana Cláudia, palestra maravilhosa. Ela fala sobre a morte, não tem como se emocionar. E ela disse que uma mãe chegou para ela, perdeu filhos, chorando, com a dor enorme no coração. Eu perdi meu filho, tão jovem. O que é que eu faço? Minha vida agora sem ele. Ela soube que ela era católica. Disse, a senhora não é católica? Sou. Por lembre-se que Maria também foi mãe e perdeu seu filho. Por isso, peça nesse momento o amparo dela, que o manto dela lhe cobre, né, lhe cobra que você possa ter, que a espiritualidade, ela vai lhe auxiliar. Ela sabe o que é a dor de uma mãe de ter perdido um filho. E Maria não foi assim, às vezes a gente perde um filho de uma vez. Maria viu o seu filho sendo julgado, sendo condenado, sendo açoitado, acompanhou seu filho, você imagina você acompanhar seu filho para ser crucificado, viu os carrascos, os soldados, pregos enormes nas suas mãos, nos seus pés, lhe furando com a lança para saber se ainda estava vivo, e ali desencarnou seus pés. Imagine a dor de uma mãe. Então, só Maria compreendeu todo verdadeiramente de uma mãe que sentiu. Eu até antes de fazer essa palestra sobre desencarne,
Eu ficava assim, eu nem queria falar sobre esses temas, porque, na verdade, nunca tinha perdido ninguém. Tenho 33 anos de espiritismo, nunca perdi ninguém. Mas aí, como a morte nos visita, todos nós, de alguma forma, nos visitam, vai nos visitar por uma perda de entes queridos. E aí a gente fica imaginando, me lembro que minha esposa assim que engravidou, e aí eram gêmeos e ela perdeu as duas. A gravidez foi muito complicada, a criança não conseguiu, uma das crianças não se desenvolveu, e acabou fazendo com que, ao nascer, 3 horas depois, as duas, uma já nasceu quase mortinha, a outra depois desencarnou, 2 meninas. E aí, ela, nessa época, ficava muito preocupada, ficou assim, muito sentida, porque a mulher ela está vivenciando mais ainda do que o homem, porque ela está com seres ali dentro. Isso que é complicado, porque, na verdade, é muita confusão para a mente de uma mulher, porque ela está vivendo com os sentimentos e emoções de um ser que está dentro da sua barriguinha, lá no seu ventre, com a sua. Por isso que tem aquela complicação, é complicado. Um ser se adaptando, é mistura de pensamentos, sentimentos, que não são dela, são dos seres. O homem, às vezes, fica ali, até sente, mas não tanto contra a mulher. E ela ficou muito abalada. Aí, alguns meses depois, ela voltou para a reunião mediúnica no Joca Vieira, e lá na reunião, as entidades se manifestaram e disseram, olha, suas filhas desencarnaram por isso. Uma das crianças não queria vir, estava com dificuldade, estava com medo dessa existência, acabou atrapalhando a vida do outro, mas não se preocupe, vão voltar todas novamente. Vão voltar. Eu lembro que uma vez, a primeira vez, ela também estava na reunião, depois, 2 meses depois, estava na reunião mediúnica, e uma entidade se manifesta, e lá na reunião mediúnica do Joca Vieira, um centro antigo, as médios também eram de uma certa idade, era de 60 para cima, minha esposa era mais jovem. E aí uma entidade chegou lá e disse, olha, tem uma pessoa grávida aqui. Aí disse que tinha uma velhinha lá de 65, meu Deus, será eu? Todo mundo ficou calado para aquela senhora, meu Deus, não pode. Minha esposa não falou nada, chegou em casa e me falou, pois amanhã vamos fazer um teste. Fizemos da farmácia, positivo, não vale, vamos procurar outra. E fez, depois deu positivo. Nunca esqueci, depois eu estava aqui no João Nunes Maia, Jeremias me chamou, tem uma criança aí para você. Eu cheguei em casa, minha esposa disse que tem um menino para a gente. Aí disse, vamos providenciar, quer ver? Aí veio. Outra vez eu estava aqui, me chamaram o Jeremias. Jeremias está te chamando. Meu Deus, para que é de novo? Tem outra criança. Eu disse, não, mas não está nem... Minha esposa estava aqui nas vibrações, um dia ela disse que estava aqui vibrando. Quando de repente abriu os olhos, uma criança sentada no seu colo. Eu disse, meu bem, tinha uma criança sentada no meu colo. Tu espantou ela? Tu afastou ela? Eu disse, não, mulher, mas... Está lá, correndo. Acho que estava com tanta vontade de nascer que ainda hoje corre pela casa todinha. Eu disse, meu Deus, essa menina estava com vontade de nascer. Um dia desse estava aqui, Jeremias quer falar contigo. Vou nada. Vou nunca mais. Manda quem quiser falar com ele agora. Eu não quero agora não. Não fui falar. O que aconteceu? Minha filha engravidou. Nem pensava. Estou lá com a netinha de 5 meses. Papai, eu estava com o namorado lá, estava usando tudo regularmente. Isso aí, sabia. Ele dizia o seguinte, se não vier por você... Vem para você. E está lá em casa criança. Quer dizer, não veio por mim, mas veio. Não adiantou nada eu fazer vasectomia. Fiz vasectomia. Disse, agora eu quero ver Jeremias me chamar. Fiz vasectomia. Eu quero ver ele me chamar. Lá vem a criança, 5 meses. Mesmo assim, não confio mais não. Se ele disser, eu quero falar contigo, vou nada. Então, é o seguinte, vou mandar outras pessoas falar. Mas é a ideia. Então, quando tem que vir, a vida continua, né? Deus não perdeu a esperança no nosso país, no nosso mundo, porque senão todo dia tem crianças novas. Todo dia tem gente nascendo aqui no nosso momento. Outra coisa, ver aqui o tempo. Eita, nosso tempo está acabando aqui. Uma vez uma senhora desencarnou, estava para desencarnar e chamou seus filhos. E ela chamou seu filho e disse, meu filho, vem cá, eu quero dizer uma coisa para você. Quando eu estiver lá no caixão, eu quero que você pegue um garfo e coloque na minha mão esquerda. Aí eu falei, mamãe, o que é isso? Não, eu só queria que você fizesse isso. Mas por que você quer um garfo na mão esquerda? É porque quando eu era pequenininha, ia para a casa de minha avó, quando terminava o almoço, minha avó olhava no meu ouvido e dizia, minha filhinha, segura o garfo aí na mão esquerda que o melhor vem agora. Era uma sobremesa. Então ela queria dizer o seguinte, que o melhor viria agora. Bronnie Ware, para a gente encerrar aqui, daqui a pouco faltam nós 5... Ela dizia uma coisa maravilhosa. Acho que está contando certo aqui, nem sei. Bronnie Ware foi uma grande enfermeira americana, inglesa. Ela diz o seguinte, ela escreveu um livro, As 5 arrependimentos daqueles que estão para morrer. 5 arrependimentos.
Ela disse que foi trabalhar numa área de atendimento paliativo, as pessoas estavam desenganadas, era só para cuidar daquelas pessoas já que iriam morrer. E durante 3 meses ela ficou naquela ala e descobriu uma coisa, conversando com as pessoas. 15, melhor ainda. E ela descobriu uma coisa interessante, que o que mais as pessoas tinham arrependimento na vida não foi das coisas que fizeram de errado, não, foi das coisas que deixaram de fazer. Não foi das coisas que fez errado, não devia ter feito isso, não foi isso, não. Das coisas que deixaram de fazer. E entre as 4 principais que ela fez, a primeira foi o seguinte: o maior arrependimento das pessoas. Eu deveria ter vivido a vida que eu queria e não a vida que os outros queriam que eu vivesse. Porque tem muita gente que viveu, o pai queria que fosse isso, ele virou, os amigos queriam que ela casasse de jeito com a pessoa, passou a vida toda fazendo o que os outros queriam, não a vida que ela queria. Nem a profissão foi o que ela escolheu. Escolheu porque alguém queria, alguém achou que ela deveria fazer isso. Então, o primeiro arrependimento. Outro arrependimento, deveria ter perdoado mais as pessoas, não levar tantas coisas. Eu nunca esqueci de uma amiga, quando eu terminei o curso universitário, uma das minhas melhores amigas, morava no Parque Piauí. Casamos na mesma época, quando ela foi fazer uns exames pré-nupciais, descobriu que estava com uma doença degenerativa. E aí, quando ela soube, ela era uma pessoa alegre. Assim que tomou conhecimento, parece que a doença chegou de uma vez. E um dia, os parentes dela contaram para mim, ela já estava na cama, como se fosse assim, nem se alimentando direito. O pessoal pensando, vai ser amanhã. De repente, ela levanta, melhora da morte. Senta na cama, gente, eu estou com sede e quero comer. O pessoal ficou assustado, deu comida para ela e disse, eu quero ir lá para a minha cidade, Angical, preciso ir lá. O pessoal achou estranho, ela foi, que ela trabalhava em Angical, trabalhou um tempo. Chega em Angical, ela foi na escola que ela trabalhava, procurou as pessoas, pediu perdão, algumas pessoas que tinham raiva contra ela, que ela tinha alguma rixa, procurou pessoas da cidade, conversou, pediu desculpa, voltou para casa, quando chegou em casa, deitou na cama, desencarnou. Eu acho que ela foi uma pessoa tão boa que ela pediu à espiritualidade, Senhor, só te peço uma coisa, não deixe que eu saia dessa vida sem pedir perdão por coisas que eu fiz aos outros. Então é bom que a gente possa sair dessa existência sem levar mágoa de ninguém, tentando pelo menos pedir perdão. Se o outro leva mágoa da gente, ele, mas eu que não posso sair daqui levando essas mágoas. E ela teve essa atividade. Outra coisa, eu deveria ter agradecido mais na vida. Às vezes a gente agradece os professores por ter ajudado a gente, agradece o amigo, agradece o tio, agradece um espírito, agradece tanta gente, às vezes as pessoas que mais precisam de agradecimento a gente não agradece. Eu me lembro quando a mamãe estava desencarnando, ela desencarnou na segunda, eu fiquei no domingo lá na UTI sozinho com ela, olhando para aqueles olhos, já sem ver, sem falar, entubada. Meu Deus, o que é que eu poderia dizer para a mamãe nesse último momento? Não sei nem se ela está ouvindo. Aí eu lembrei, nunca agradeci a mamãe pelo tudo que ela fez. Aí eu abracei assim profundamente ela e disse no seu ouvido, mamãe, obrigado pela senhora ter sido a minha mãe nessa vida. Muito obrigado. E me perdoe se eu não fui o filho que a senhora gostaria que eu tivesse sido. E fiquei abraçado ali com ela. Depois eu fui soltando aos poucos, e quando eu olhei para os olhos dela, estavam diferentes, brilhosos. Eu senti, ela ouviu. Eu fiquei com o coração mais aliviado. Então, não vamos esperar a nossa mãe estar lá na UTI para dizer, mamãe, obrigado. Papai, obrigado. A gente pode não ter tido a melhor mãe do mundo, a mãe que a gente queria, o pai que a gente queria. A gente teve as pessoas que a gente merecia, que era necessário para o nosso aprendizado. Então, vamos dizer, ninguém sabe se amanhã vão estar com Covid, vão desencarnar. Aí fica complicado. Bem, vamos dizer hoje, abraçar, ligar. Isso é importante para as pessoas. E aí temos que viver nesse momento dessa intensidade, sem procurar. Outra coisa era passar mais tempo com as pessoas que a gente ama. As pessoas se arrependem disso. Quanto tempo a gente não passa? Hoje em dia eu estou passando 24 horas com a menina, todo dia brincando de boneca, só tenho mulher, então eu tenho que brincar de boneca, é casinha, e é outra coisa, e tem que levar isso, e o pior é que a idade também não já está muito boa, a menina quer pular nas minhas costas, a gente tem que brincar só rindo, e de noite aquela dor todinha na coluna, mas tem que agradar, e tem que para a criança não ficar estressada, porque é um problema de estresse muito grande nas crianças, e a gente não perde muito tempo com as crianças. E às vezes, quanto mais a gente vê na sociedade, quanto mais a pessoa ganha, menos tempo passa com as crianças. Uma vez eu dei aula numa das escolas mais caras de Teresina, mais, assim, a mensalidade é caríssima. E estava dando a aula, aí uma criancinha chegou, dando 5ª série, foi lá na minha mesa, eu passei uma atividade, uma meninazinha deve ter uns 6, 7 anos, ela disse, 5ª série, não me lembro a idade, ela chegou e ficou do meu lado, acho que ela passava mais tempo com os professores do que com os pais, aí me via, acho que o pai, aí ficou assim,
Aí eu disse, oi, tudo bem? Como é que estão as notas? Tá bom, professor. Tá, boa nota. E a família, como é que está? Tá bem. Sua mãe? Tá bem. Seu pai? Deve estar bem. Está com mais de mês que eu não vejo ele. Ah, ele está viajando, né? Não, ele está lá em casa, é que ele é médico. E os plantões, quando ele está no hospital, eu estou em casa. Quando eu estou em casa, ele está no hospital e a gente nunca se encontra. Então, aquela coisa todinha. Ele dá de tudo, mas não tem a presença da filha. E a gente vê o que é que vale a pena. Você está lá e não está convivendo. Isso é fundamental depois para a saúde mental da criança. E para nós encerrarmos, vamos aqui contar uma história que é muito conhecida, só para encerrar, que é a história da Elizabeth Kubler-Ross, que era uma médica americana, psiquiatra, e ela trabalhava com tanatologia, que é o estudo da morte. E ela dava aula no curso de medicina, e uma das disciplinas que ela dava era de tanatologia, ela levava seus alunos, todos novinhos, aqueles jovens, 20, 21 anos, querendo ser médico, para o hospital para ver pessoas no estágio terminal. Porque ela queria dizer, olha, a gente tem que ter sensível, não podemos tratar um paciente como um protocolo, um objeto. É um ser que tem sentimentos e está passando por necessidades ali afetivas. Importante o trabalho. E ela, uma das suas entrevistas, tem um livro dela, A Morte e um Amanhecer, várias pessoas ela entrevistou. E uma que se destaca é a jovem Suzana. Suzana, uma jovem de 22 anos, estava noiva, prestes a se casar, a se formar em enfermagem. Quando foi fazer uns exames, já pensando no casamento, descobriu que estava com uma doença incurável. E o médico disse, olha... E a doutora foi lá com seus alunos entrevistar a Suzana. Suzana lá, toda pálida, naquela cama deitada. Doutora Elizabeth chegou com os alunos em volta, com um gravadorzinho. Já tinha pedido autorização médica, autorização a Suzana. Disse, Suzana, quantos dias de vida você ainda tem? Bem dura. Suzana se espantou com a pergunta, os olhos encheram de lágrimas. Ela olhou para o alto, respirou fundo e disse, doutora, eu não sei. Posso ter um dia, 2 dias... As transfusões de sangue, os tratamentos não estão fazendo mais efeito. Posso morrer a qualquer hora. E aí a doutora perguntou, Suzana, qual foi a sua maior decepção da sua vida? E ela disse, doutora, eu amei. Amei, mas não fui amada. Estava noiva. Quando meu noivo tomou conhecimento da minha doença, me deixou com a desculpa de que não me queria ver sofrer e foi embora. Foi bom, doutor, ele não me amava realmente. Se ele me amasse, ele estaria comigo aqui nesse momento, segurando a minha mão. Eu não amei. Mas, Suzana, o que é o seu último desejo, então? Já que você vai morrer tão brevemente. Doutora, eu queria morrer em casa. Eu queria morrer em casa ao lado da minha mãe. Eu queria morrer, ela me falando sobre as coisas da vida. Eu queria morrer a poder andar descalça na grama do quintal, úmida, olhar e ver as árvores balançando com o vento, o canto dos passarinhos. Eu queria morrer em casa. A doutora ficou tão impressionada que ela conseguiu uma unidade, né, tratamento intensivo para que Suzana realizasse seu último desejo em casa. Pudesse, e Suzana conseguiu. E aconteceu uma coisa interessante, porque a doutora ia publicar a reportagem de Suzana em uma revista depois que ela morresse, só que a revista publicou antes. Foi que a doutora viu. Quando a doutora recebeu a revista com a cara de Suzana, correu para a casa de Suzana, e Suzana, para pedir desculpa, não era, ela ainda estava viva. A doutora pegou a revista e chegou lá debaixo do braço. Suzana, eu queria fazer mais uma pergunta para você. O que é que você gostaria de ter sido mesmo na sua vida? Doutora, eu gostaria de ter sido uma top model, uma modelo, para que eu pudesse andar nas passarelas, vestir roupas de grifes, andar por vários países, sair em capas de revista. Doutora, para você saiu, Suzana, olha aqui. Doutora, por que você fez isso? Olha, eu estou tão feia, eu estou pálida, meus olhos profundos, sem um batom. Não, doutora, a doutora disse, não, Suzana, você está muito linda. Quantas pessoas nesse momento estão achando linda? Você cheia de coragem, de ânimo. Quantas pessoas você está encorajando nesse momento? E Suzana viveu. Viveu só mais uma semana, mas pôde realizar todos os seus desejos. Andar sobre a grama úmida, ouvir o canto dos pássaros, as árvores movidas pelo vento, e morreu ao lado da sua mãe falando o Salmo 23 de Davi, né? Que dizia no final uma coisa assim, Senhor meu pastor e nada me faltará. Deitar-me em verdes campos, guiar-me a águas tranquilas, refrigera minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temereis mal algum, porque o Senhor está comigo, e sua vara e seu cajado me consolam. Então, nesse momento, meus amigos, que possamos consolar aqueles através da prece que já partiram, aqueles que possam estar doentes, mas, acima de tudo, levar amor e consolo e esperança de que a nossa existência não vai acabar com a morte. Há muita coisa bela para ser vivida ainda nessa existência. Muita paz a todos e até a próxima oportunidade.